eu quero convidá-los, por favor, para que abram as suas Bíblias na Epístola de Paulo a Timóteo, na verdade, a segunda Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e nos versículos 1 a 7. Nós vamos ver um texto muito interessante, muito didático, muito instrutivo, presente aqui na Palavra de Deus, que é esse texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 7. O tema da nossa mensagem na noite de hoje é 5 belas imagens da vida cristã. 5 belas imagens da vida cristã é o tema, o título do nosso assunto, da nossa reflexão, da nossa exposição na noite de hoje, com base em 2 Timóteo 2, versículos 1 a 7, que na NVI 2023 diz o seguinte: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, para poder agradar àquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Amém? Vamos adorar ao Senhor agora também com as nossas orações e vamos lhe pedir para que continue a falar conosco neste momento, mais precisamente por meio da sua palavra. Amém? Senhor, nós estamos aqui mais uma vez na sua casa, juntamente com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, irmãos de perto, alguns irmãos de mais longe, como, por exemplo, os queridos pais do nosso amado irmão Rômulo. E te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida deles, por que não dizer também na nossa vida, e porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Como nós cantamos na noite de hoje, a sua mão, o seu braço forte tem de fato nos protegido, nos guardado, nos abençoado, de modo que se estamos vivos é porque a sua mão esteve e está sobre nós, sobre esta igreja. E nós te louvamos por isso, porque sem a sua orientação, sem a sua condução, sem a sua direção em todas as coisas, Senhor, nós não poderíamos dar um passo sequer na direção certa. Nós dependemos do Senhor, da sua palavra, da sua direção, do seu Espírito Santo, da iluminação que vem do Senhor, para que possamos, enfim, discernir o nosso dia a dia, para que possamos ser bem-sucedidos em todas as coisas. Nós dependemos do Senhor e da sua palavra. Aliás, Senhor, por falar na sua palavra, acabamos de ler um pequeno e importante trecho da mesma, e mais uma vez te pedimos que o Senhor nos esclareça os assuntos encontrados nessa passagem bíblica. Fale conosco, nos abençoe, nos instrua em tudo, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Por favor, meu irmão, Deus abençoe, pode se assentar. Como eu disse para os irmãos, o tema da nossa reflexão na noite de hoje é 5 belas imagens da vida cristã. 5 belas imagens da vida cristã. E aí, meus irmãos, eu gostaria de dizer para vocês, em primeiro lugar, que quem já leu a Bíblia certamente já percebeu que ela é muito rica no emprego de figuras de linguagem, de imagens, de metáforas e de simbolismos de uma forma geral. E aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, e versículos 1 a 7 em particular, Paulo ele emprega 5 dessas belíssimas imagens extraídas do cotidiano das pessoas do primeiro século, a fim de poder ensinar a Timóteo o que é a vida cristã. E é sobre essas 5 belas imagens da vida cristã que eu quero falar com os irmãos na noite de hoje. Indo direto a cada uma dessas imagens, refletindo sobre cada uma destas 5 imagens, nós aprendemos, em primeiro lugar, que Paulo emprega nesse texto a imagem
da família. Paulo emprega a imagem da família. 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Mais uma vez, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Observe, meu irmão, que Paulo, ao se dirigir a Timóteo, o chama afetuosamente e carinhosamente de meu filho, dando a entender com isso, portanto, que ele, Paulo, é ou era o seu pai. E quando nós lemos o Novo Testamento, nós percebemos que Paulo chama Timóteo de meu filho algumas vezes. Em 1 Coríntios 4,17, por exemplo, Paulo ele chama Timóteo de meu filho amado e fiel no Senhor. Mais adiante, em 1 Timóteo 1,18, Paulo chama Timóteo de meu filho Timóteo. E agora, em 2 Timóteo 2,1, Paulo novamente chama Timóteo de meu filho. Percebamos, portanto, que, desse modo, a primeira imagem que Paulo usa a fim de ilustrar a vida cristã é a imagem da família, e mais precisamente falando, a imagem da relação entre pai e filho. É claro, meus irmãos, que o termo filho, ele é usado aqui para se referir a alguém que é querido por outro, e que, nesse caso também, sem que haja, todavia, uma relação biológica ou genética. É um termo, meus irmãos, que é usado aqui no sentido de um filho espiritual em relação ao seu pai na fé. Isso significa dizer que a vida cristã é uma vida em família. Aliás, essa verdade bíblica ela pode ser encontrada em outros textos. Em Efésios 2,19, por exemplo, Paulo chama a igreja de família de Deus. E Jesus, na oração do Pai Nosso, ao se referir a Deus como Pai Nosso, ele também dá a entender com isso que nós somos irmãos e, portanto, pertencemos a uma mesma família espiritual. Mas aí eu perguntaria para os irmãos, como nós podemos pertencer à família de Deus? Talvez nós façamos esse tipo de pergunta. Como nós podemos, afinal de contas, pertencer à família de Deus? Ou ainda, para sermos mais precisos, como nós podemos nos tornar filhos de Deus? E a resposta, meus irmãos, é a seguinte: nós só podemos nos tornar filhos de Deus quando ouvimos a palavra de Deus e cremos na sua mensagem. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 23, Pedro afirma isso dizendo: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Além disso, nós também aprendemos, lendo as Escrituras, que essa fé na palavra de Deus, ela inclui a fé em Jesus Cristo. É importante lermos e vermos que em João no capítulo 1, versículos 11 a 12, ele diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Em suma, portanto, em primeiro lugar, a primeira imagem que Paulo emprega nesse texto é a imagem da família. Você e eu pertencemos à família de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós cremos na mesma, quando nós cremos no Senhor Jesus e assim por diante, Deus graciosamente nos torna de simples criaturas em seus filhos e filhas para a glória e louvor do seu santo, eterno e bendito nome. Amém. Isso nos leva, por exemplo, a um segundo item também igualmente importante. E o segundo item, a segunda verdade aqui presente é a seguinte: em segundo lugar, Paulo emprega a imagem do ensino. Em segundo lugar, Paulo emprega a imagem do ensino. Em 2 Timóteo 2,2, Paulo diz: as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Perceba, meu irmão, note aqui que Paulo, ele se autodescreve nesse texto como um ensinador da palavra de Deus. Ele diz: as palavras que me ouviu dizer.
E na sequência do versículo, note que Paulo descreve Timóteo como outro ensinador da palavra de Deus, que deve, por sua vez, transmitir esse mesmo ensino a outros ensinadores e assim por diante, e assim sucessivamente. Paulo diz: confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Em outras palavras, Paulo está dizendo: Timóteo, assim como eu ensinei a você a palavra de Deus, você também deve ensiná-la a homens fiéis, e estes, por sua vez, também devem ensiná-la a outros, e assim sucessivamente. E nesse ponto, meus irmãos, é importante fazermos um breve, mas relevante e necessário esclarecimento, simples, mas relevante esclarecimento. Embora, por um lado, nem todos os cristãos tenham um dom do ensino, e, portanto, nem todos sejam mestres, isso é evidente. Por outro lado, todo cristão deve ser um ensinador da palavra de Deus. Deve ser um proclamador, um promulgador, um divulgador da palavra de Deus, do Evangelho, das Escrituras. Isso fica muito claro, por exemplo, em textos como Mateus 28, 19, onde Jesus diz o seguinte aos seus discípulos no início do texto, quando ele diz: portanto, ide, ensinai todas as nações. Observemos que uma das tarefas, uma das incumbências, uma das ordens que o nosso amado e eterno Mestre, o Senhor Jesus, nos dá, é para que ensinemos a sua palavra aos povos, às nações e assim por diante. Portanto, perceba que se nós somos discípulos fiéis de Jesus, nós não vamos querer entesourar, guardar ou preservar a palavra de Deus conosco. Nós vamos, em vez disso, querer ensiná-la às pessoas, esse aspecto. Aliás, raciocine comigo. Quando nós recebemos uma boa notícia, seja ela qual for, qual é a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que nós logo fazemos, quando nós recebemos uma boa notícia, independentemente de qual seja? Via de regra, a primeira coisa que nós fazemos é nos alegrarmos com essa boa notícia, não é isso? E em segundo lugar, nós também compartilhamos essa boa notícia com outras pessoas, sobretudo do nosso convívio mais próximo. Não é mais ou menos assim que nós fazemos? Ou é só comigo que isso acontece? Pois bem, sendo assim, se nós recebemos as boas novas do Evangelho, então nós temos que compartilhar essa boa notícia com outras pessoas. Na verdade, nós devemos dar às pessoas primeiro uma má notícia e depois a boa notícia. O Evangelho, ele caminha mais ou menos nessa direção. Primeiro temos que dar uma má notícia e depois a boa notícia. A má notícia é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme Romanos 3, 23, que o salário do pecado é a morte, conforme Romanos 6, 23, parte A, e que um terrível destino aguarda os pecadores impenitentes, visto que, como João escreveu em João 3,36, aquele que não crê no Filho não terá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Essa é a triste notícia, é a notícia ruim, é a notícia má. Mas a boa notícia aparece, por exemplo, em Romanos 6, 23, parte B, onde Paulo nos diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, há uma má notícia que pende, que paira ou pode pairar sobre a cabeça de alguns, caso estes não se arrependam dos seus pecados, caso estes não aceitam ser regenerados e transformados pelo Evangelho, mas a boa notícia, e que se aplica evidentemente a todos nós, aqueles que evidentemente se arrependerem, é que se nós mudarmos de vida pela graça, se nós crermos em Jesus, se nós crermos no Evangelho, nós seremos salvos, porque o dom gratuito que Deus nos deu em Cristo é o dom da vida eterna. Em suma, a segunda imagem que Paulo emprega nesse texto é a imagem do ensino. A imagem do ensino. Primeiro a imagem da família e depois agora a imagem do ensino. Em terceiro lugar, caminhando um pouco mais adiante, eu também descubro que Paulo emprega, em terceiro lugar, uma imagem muito interessante e muito característica também do primeiro século da nossa era, que é
a imagem bélica, a imagem militar, ou a imagem do exército, a terceira imagem. Acompanhe, por favor, comigo essa imagem nos versículos 3 e 4. Paulo diz: suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado, diz Paulo, se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Por que, Paulo? Para poder agradar àquele que o alistou. Muito interessantes, muito sábias, muito perspicazes, claro que dirigidas pelo Espírito Santo, essas observações e essas metáforas aqui, essas figuras de linguagem usadas por Paulo. Mas observe, meu irmão, que o cristão, ele não é apenas um membro da família de Deus, e também não é um ensinador da palavra de Deus, mas ele também é um soldado do exército de Deus. Olha só que coisa importante. E aqui nos versículos 3 e 4 que nós acabamos de ler, nós podemos aprender pelo menos 5 verdades sobre este soldado de Cristo aqui citado, aqui exemplificado. A primeira verdade que eu aprendo aqui nesses versículos 3 e 4 de 2 Timóteo 2 é a seguinte: em primeiro lugar, o soldado de Cristo, ele experimenta sofrimentos. O soldado de Cristo, em primeiro lugar, experimenta sofrimentos. 2 Timóteo 2, versículo 3, parte A, diz: suporte comigo os sofrimentos. Ou, em outras traduções, sofre, pois, comigo, e assim por diante. Irmãos, isso vai ao encontro daquilo que temos dito em várias pregações, em várias mensagens, não apenas eu, mas outros queridos irmãos, pastores, assim por diante, que é o seguinte: a vida cristã não é um clube, a vida cristã não é uma colônia de férias, e a vida cristã também não é muito menos um parque de diversões. A vida cristã é uma vida na qual o cristão experimenta muitas aflições, muitas angústias, muitos problemas, muitas tribulações, especialmente por causa da sua fé em Cristo. Nenhum de nós cristãos estamos nesse mundo a passeio. E Paulo vai dizer claramente para Timóteo: suporte comigo os sofrimentos inerentes, condizentes, relacionados à vida cristã. Jesus, ele disse para os seus discípulos, nós temos também repetido isso em alguns cultos, em alguns contextos, em algumas ocasiões, algo muito óbvio, mas é importante dizermos o óbvio: Jesus nunca nos enganou, ele disse: no mundo vocês terão aflições, no plural, aflições. Não é uma, não são duas, não são 3, não são 5, não são 10, são muitas aflições. E aqui, o convite de Paulo para Timóteo é um convite muito ruim, é um convite que nós não gostaríamos de receber, gostaríamos de ser convidados para uma festa, não é isso? Para um contexto mais positivo, mais abençoador, que alegre mais o nosso coração, mas Paulo diz para Timóteo: olha só que convite estranho, Timóteo, suporte comigo os sofrimentos. Irmãos, a caminhada cristã envolve sofrimentos. A caminhada cristã envolve dores. A caminhada cristã envolve problemas. A caminhada cristã envolve problemas físicos, emocionais, psicossomáticos, talvez ministeriais, eclesiológicos, teológicos e tantos e tantos e tantos outros. A vida cristã muitas vezes é regada, embebida, imersa numa série de problemas. Mas em segundo lugar, Paulo também diz que o soldado de Cristo deve ser um bom soldado. Paulo convida Timóteo para sofrer com ele, mas sofrer como? Como bom soldado, nos diz 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, parte B. Sofre, como ele diz ali no texto, suporte comigo os sofrimentos, mas como bom soldado. Deus não nos chamou, perceba, observe, que Deus não nos chamou para sermos meros soldados, simples soldados. Deus, ele não nos chamou para sermos soldados, me perdoem a expressão, meia boca. Os soldados aqui desse texto são adjetivados, eles são qualificados, eles são caracterizados. Deus nos chamou para sermos bons soldados. Bons soldados. É importante dizer que
existem alguns soldados que são ruins, pois são desorganizados, são indisciplinados, são insubordinados e são incompetentes. Por outro lado, existem alguns soldados que são bons, porque eles são competentes, são disciplinados, são obedientes, são organizados e assim por diante. E, portanto, meus irmãos, que Deus nos ajude a sermos não apenas cristãos, mas bons cristãos. Que Deus nos ajude a sermos não apenas servos, mas bons servos. Que Deus nos ajude a sermos não apenas súditos, mas bons súditos do seu reino. Amém? Vivemos numa época em que, tristemente, temos que qualificar até os cristãos. Porque tem cristãos que parece que não são tão cristãos assim. Tem servos que não parecem ser tão servos assim. Existem súditos do reino que não se parecem muito com os súditos do reino e assim por diante. É por isso que Paulo, ele estimula Timóteo e a mim, a você, a sermos bons soldados. Não apenas soldados. Não é para nos nivelarmos por baixo, mas nos nivelarmos por cima. Devemos ser bons soldados. Bons soldados. Isso nos leva a uma terceira verdade sobre o soldado de Cristo. Em terceiro lugar, o soldado de Cristo, ele possui um inigualável, um incomparável general. Diante do que nós lemos, surge a pergunta: tudo bem, mas nós somos soldados de quem? E Paulo responde: de Cristo Jesus. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, parte C. Somos bons soldados ou devemos sê-lo de quem? De Cristo Jesus. Meu irmão, na vida cristã, nós temos um líder, nós temos um general, nós temos um superior, a quem devemos bater continência, a quem devemos prestar contas, e não apenas isso, usando essa linguagem metafórica, é claro, mas devemos adorá-lo, devemos reverenciá-lo, devemos temê-lo, devemos obedecê-lo. Os cristãos, eles não são um bando de pessoas desprovidas de um líder, desorganizadas, perdidas e assim por diante. Nós temos um líder supremo e o nosso líder supremo se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso capitão, é o nosso general, é o nosso líder supremo, é o nosso Senhor e Salvador, e é a Ele que nós devemos obediência, temor, adoração e assim por diante. Isso nos leva a uma quarta verdade sobre esse soldado de Cristo aqui citado, que é uma verdade muito importante, que é a seguinte: em quarto lugar, o soldado de Cristo, ele presta um serviço de tempo integral. O soldado de Cristo, ele presta um serviço de tempo integral. Veja o que diz 2 Timóteo 2, versículo 4, parte A. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Olha que coisa interessante. Na época de Paulo, meus irmãos, não sei se vocês sabem, mas na época de Paulo, por ali no primeiro século, meados do primeiro século, a década de 50, 60, 70 e assim por diante, do primeiro século, não era permitido aos soldados que se casassem durante o seu tempo de serviço militar. É claro que sempre existirão soldados e soldados, pessoas e pessoas. Então, tinham soldados que, durante o momento do serviço, assim como os marinheiros contavam-se antigamente, tinha uma mulher aqui, outra ali, outra ali, e outra concubina colar, e assim por diante. Mas isso era fora da lei militar naquele contexto. E por que havia essa lei? Porque esses soldados, eles teriam que se dedicar ao serviço militar em tempo integral. E isso aqui nos traz uma preciosa, mas ao mesmo tempo singela lição e verdade. Meus irmãos, na vida cristã não existe soldado de meio período. Só existe soldado de tempo integral. Isso significa dizer que durante 24 horas por dia, durante 7 dias por semana e durante 365 dias no ano, nós somos soldados de Cristo. E se nós somos soldados de Cristo em tempo integral, isto significa dizer, por exemplo, que nós devemos usar sempre o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da preparação do evangelho, da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Não existe soldado de período ali parcial. Isso é importante dizer porque nós cristãos estamos sempre em guerra contra o império das trevas. Sempre. E da mesma forma como o diabo e os demônios não descansam, nós também não devemos fazê-lo. Não existe soldado cristão de tempo parcial, mas apenas integral. Apenas integral. Eu me lembro que quando eu servi ao tiro de guerra ali em São Caetano do Sul, isso foi em 1992, eu estava, portanto, com 19 anos, faz pouco tempo. Estava com 19 na época, hoje eu estou com 20, 21, faz pouco tempo, brincadeiras à parte. Mas, como eu servia no tiro de guerra, eu então trabalhava de manhã, trabalhava das 8 ao meio-dia, ali na Vila Carioca, no Ipiranga. Depois saía, entrava 1h30, 2 horas no tiro de guerra, e depois ia até umas 6 e pouco, pegava o ônibus, fardado ainda, ia para a escola para estudar, e voltava em casa só lá para as 11 horas, 11h30, às vezes meia-noite, e aquela coisa toda. Mas era, digamos, um recruta, um soldado de meio período. Isso pode até haver no nosso contexto contemporâneo, por exemplo, brasileiro, e mais precisamente tupiniquim, com perdão, pela expressão. Mas a verdade é que não existem soldados cristãos de meio período no reino de Deus. Deus, meus irmãos, é importante aqui dizermos que Deus, Ele não quer que o sirvamos apenas por meio período. Porque nós estamos sempre com essa guerra contra as trevas, então é importante que estejamos sempre vestidos, trajados com a armadura de Deus e possamos, portanto, estar sempre preparados e aptos para lutar contra o nosso arqui-inimigo que se chama Satanás. Tem alguns cristãos que, estranhamente, não sei se você viu essas espécimes por aí, que às vezes são cristãos apenas domingueiros, né? Parece que de domingo ele usa um traje espiritual de crente. Às vezes até hoje nós não costumamos muito dizer isso, mas décadas atrás era mais habitual, talvez os mais idosos se lembrem, que dizia-se antigamente que domingo era o dia de você usar a roupa de ir para a igreja, não é isso? A roupa de ir para o culto. Não é que nós não devamos nos arrumar, mas para os homens, evidentemente, era terno, gravata, aquela coisa toda. Apesar de estarmos num país tropical, e mulheres com a saiona, aquela coisa toda, o cabelo e tal, e cada igreja com seus costumes, com as suas peculiaridades, aquela coisa toda. Mas, meus irmãos, não adianta nada sermos, como eu disse em outras situações, em outras circunstâncias, crentes dominicais e andarmos adorando ao Senhor aos domingos, se ao mesmo tempo nós andarmos de mãos dadas com o diabo de segunda a sábado. Não adianta. Crentes domingueiros que andam de mãos dadas, de braços dados, ombro a ombro com o diabo de segunda até sábado. Não. Ou somos cristãos em tempo integral, ou o nosso cristianismo em tempo parcial não serve de jeito nenhum. Deus nos chamou para servirmos a Ele em todo o tempo. Amém. Isso nos leva ao quinto e último ponto nesse aspecto, que é dentro do terceiro item, que é o seguinte. Caminhando mais adiante, nós descobrimos, além disso, além do quarto item, que, em quinto lugar, o soldado de Cristo, ele não agrada a si mesmo. O soldado de Cristo, ele não agrada a si mesmo. Segundo Paulo, o soldado de Cristo, ele vive, conforme 2 Timóteo 2,4, parte B, ele vive para poder agradar àquele que o alistou. Vejam que coisa interessante. Note que o soldado de Cristo, ele não vive para agradar a si mesmo. Ele não vive para satisfazer os seus caprichos, os seus desejos, as suas vontades, os seus sonhos, os seus prazeres e assim por diante. O soldado de Cristo, ele vive para poder agradar àquele que o alistou para um combate. Em suma, a terceira imagem que Paulo emprega nesse texto é a imagem do exército. Uma imagem muito importante, sobretudo para o nosso contexto. Tem crentes que parece que se esquecem que neste mundo eles vivem num campo de batalha. Parece que se esquecem que o diabo é o seu inimigo, que os demônios são seus inimigos, que o mundo com seu sistema de valores anticristão
também é seu inimigo e parece que tem crentes que estão nesse mundo a passeio. Não, aqui deixa eu curtir essa vida, deixa eu aproveitar ao máximo, e aí quando eu chegar com os meus 70 anos, 75, né, quando estiver já em algum momento ali, o Senhor daqui a pouco me chamando, quando eu estiver numa idade onde aproveitei bem, entenda-se aproveitar bem pequei para chuchu, depois de ter pecado bem, entenda-se, é isso que as pessoas querem dizer, então depois eu tento me arrepender dos meus pecados e ter uma vida transformada. Meus irmãos, tomemos cuidado. Como eu já disse para os irmãos em outras ocasiões, aqueles que muitas vezes esperam se arrepender dos seus pecados à meia-noite, podem vir a óbito às 23h59. Cuidado. Né? Não, depois eu me arrependo, mas nós não sabemos quanto tempo temos, quanto tempo nos resta, de modo que o dia do nosso arrependimento é hoje, o dia da mudança de vida é hoje, o dia da transformação de vida é hoje, não é amanhã, não é para depois, é hoje, Tem crentes que têm aquela síndrome de Faraó. Não sei se vocês já viram aquele texto muito interessante de Êxodo, no capítulo 8, Deus envia uma das pragas, que é a praga das rãs, não é isso? Você tem uma sapaiada para tudo que é lado ali no Egito, e nós sabemos, estudando a história, que as rãs, os sapos, enfim, no caso as rãs, representavam Heket, que era a divindade rã do Egito, que tinha a cabeça de mulher e o corpo de uma rã. Então imagine, os egípcios adoravam entre 80 a 500 divindades, nos dizem muitos historiadores, egiptólogos e estudiosos. E aí, Deus, ironicamente, ele envia como uma das pragas, um dos animais que eram muitíssimo adorados e idolatrados pelos egípcios. E aí, os egípcios se veem entre a cruz e a espada. Se matam as rãs, cometem um deicídio, mataram o Deus que eles adoram. Se não matam, tem que suportar aquele fedor, aquele mau cheiro em tudo que é canto. Então, Deus, quando coloca numa encruzilhada, não tem jeito. Agora, sabe o que é interessante no meio disso tudo? Faraó conversa com Moisés, pede para que Moisés ore a Deus, para que as rãs sejam removidas, e Moisés faz uma pergunta muito curiosa. Ele diz: quando eu devorar ao Senhor para que ele remova essas rãs? Qualquer pessoa sensata diria: agora é para ontem, e imediatamente. O faraó diz: amanhã. Ou seja, eu consigo suportar esse cheiro, esse fedor, essa sapaiada, essa ranzada para tudo que é lado, no armário, em tudo que é canto, mas um dia não tem problema. Tem pessoas que têm essa síndrome de Faraó, Mas quando você vai entregar a sua vida para Deus e vai se arrepender dos seus pecados? Não, mas amanhã eu vejo isso, Eu continuo ainda com os meus sapinhos, eu continuo ainda com os meus pecadinhos de estimação, continuo levando a minha vida desregrada, que desagrada a Deus, e quem sabe amanhã, com 50, 60, 70, 80, 90 anos, sabe lá Deus quando, eu vou me arrepender dos meus pecados. Meu irmão, isso aí é seguir a síndrome de Faraó, é tolerar os sapinhos, é tolerar o juízo de Deus como se fosse uma coisa boa, quando na verdade deveríamos nos arrepender com urgência dos nossos pecados. Amém? Mas essa é a terceira lição que nós aprendemos aqui com Paulo. Isso nos leva à quarta e penúltima lição nesse texto. Em quarto lugar, Paulo emprega a imagem do atletismo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz isso, quando Paulo escreve: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Paulo é muito assertivo, é muito perspicaz, ele é muito correto, obviamente escrevendo sob a orientação do Espírito Santo, é evidente, mas ele é muito correto naquilo que ele escreve. Aqui, meus irmãos, observem que Paulo usa a imagem dos Jogos Olímpicos como uma ilustração da vida cristã. Ele faz uma série de comparações, usa uma série de metáforas, uma série de imagens, como eu disse, e essa quarta imagem é uma imagem extraída dos antigos Jogos Olímpicos, apreciados tanto por gregos quanto por romanos na antiguidade, ainda inclusive no primeiro século da nossa era. Só que aqui tem um detalhe também curioso em termos histórico-culturais.
Na antiguidade, os atletas eles eram obrigados a fazer um juramento com 10 meses de antecedência, e juramento este por meio do qual os atletas, eles se comprometiam a se prepararem e a competirem de acordo com as regras olímpicas que estavam sendo estipuladas. Eles não iam jogar do jeito deles, de acordo com a vontade da cabeça deles, eles tinham que seguir as regras. Isto significa dizer, preste bem atenção ao que Deus vai dizer para mim e para você por meio dessa ilustração que Paulo usa. É a própria ilustração de Deus presente na palavra de Deus. Preste bem atenção. Isto significa dizer que o atleta, ele não criava as regras do jogo. O atleta apenas tomava conhecimento das regras, concordava com elas, consentia com elas, e então ele competia de acordo com as regras que ele havia recebido. Ele não criava regras, ele apenas as acatava e as colocava em prática. E esse fato, meu irmão, ele tem profundas implicações para a vida cristã. O que acontece? Um dia nós tomamos conhecimento do Evangelho, nós que aqui estamos. Um dia nós concordamos, pela graça de Deus, com a mensagem do Evangelho. E então, um dia, pela graça de Deus também, nós passamos a viver conforme as regras do Evangelho. Isso quer dizer que nós não podemos adaptar o Evangelho ao nosso gosto e às nossas preferências. Nós não podemos customizar o Evangelho e criar, digamos, uma versão mais light, mais açucarada, mais adocicada, mais flexível, mais leve do Evangelho, onde, por exemplo, o pecado é suavizado, onde o inferno é relativizado, onde o conceito de família ele é ressignificado de acordo com os moldes do mundo, e onde a santificação ela também fica ao gosto do freguês. Meus irmãos, a vida cristã não é a casa da mãe Joana. A vida cristã não é um território sem lei. A vida cristã não é uma terra sem dono. O Evangelho, ele aceita a todos, mas ele não aceita a tudo. Portanto, a mensagem do Evangelho é: venha como está, mas não permaneça como você veio. Essa é a mensagem do Evangelho. Portanto, assim como o atleta ele deveria competir de acordo com as regras dos Jogos Olímpicos, da mesma forma, o cristão fiel e verdadeiro ele deve viver de acordo com o Evangelho, que é, da mesma forma, a sua única regra de fé e prática. Perceba um profundo, interessante, valioso, perspicaz ensino que Paulo aqui nos traz. Paulo diz, no atletismo, os competidores, os atletas, os ginastas, eles devem agir conforme a regra. E ele diz, Timóteo, na vida cristã é o mesmo. A gente não faz o que quer na vida cristã. Eu não sirvo a Deus do jeito que eu quero na vida cristã. Eu não faço as coisas de Deus de qualquer jeito na vida cristã. Existem regras. Não existe legalismo, é importante aqui fazermos a diferenciação. O fato de haver regras que devem nortear a nossa vida para o nosso próprio bem e para a glória de Deus, não deve ser confundido com legalismo. Olha, não pode fazer isso, não pode comer aquilo, não pode... Não é isso. Isso muitas vezes envolve costumes humanos, regras de homens, não é sobre isso que estamos falando. Estamos apenas dizendo que Paulo nos orienta, nos ensina nesse texto que assim como o atletismo possui regras, existem regras para vivermos a vida cristã. Regras estas, às quais muitas vezes, muitas pessoas não querem se submeter. Hoje muitos querem o evangelho do oba-oba, Então, aquilo que dá certo, não aquilo que é certo, aquilo que dá certo, vamos implementar, Se vai trazer mais dinheiro para a igreja, vamos fazer a campanha das 20 voltas aí em torno do quarteirão. Enfim, o importante é que entre mais dinheiro e assim por diante. Vamos fazer umas regras mirabolantes, umas campanhas assim estapafúrdias, ridículas, e a fim de que nós possamos nos dar bem. Meus irmãos, isso não é o evangelho. Pelo menos não é o evangelho de Paulo, o evangelho de Cristo, o evangelho presente aqui no Novo Testamento, para não dizer em toda a Bíblia. Isso pode ser outro evangelho, pode ser evangelho de homens, mas não é o evangelho que Deus nos deu.
Em suma, a quarta imagem que Paulo emprega nesse texto é a imagem do atletismo. Isso nos leva, por fim, à quinta e última imagem que nós encontramos aqui nesse texto. Em quinto lugar, perceba que Paulo emprega a imagem da agricultura. Agricultura. Leia comigo, por favor, aí, acompanhe, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 6, que diz: o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Finalmente, meus irmãos, depois de comparar o cristão a um membro da família, primeiro, a um ensinador, segundo, a um soldado, terceiro, e a um atleta, quarto, observem que agora, por último, Paulo, ele compara o cristão a um lavrador, isto é, alguém que trabalha com a terra. A gente percebe que existem vários comportamentos que caracterizam um lavrador, uma pessoa que trabalha com a terra. Um lavrador é alguém que, por exemplo, entre outras tantas coisas, é alguém que deve saber plantar, é alguém que deve saber regar a terra e também é alguém que deve saber esperar o tempo certo para realizar a colheita. A colheita vai, dependendo do tipo de semente, de produto ali plantado, vai demorar meses, né? Dependendo do tipo de árvores e tantas outras situações, pode demorar mais tempo ainda para crescer, para nascer, requer uma terra especial, um adubo especial, um tratamento especial, uma tecnologia especial e assim por diante. Só que, veja só que coisa interessante, na vida cristã, e não se esqueça que Paulo está usando esses elementos que nós citamos, estes 5 elementos, para exemplificar o que significa a vida cristã. Ele está dizendo, nós somos como membros de uma família, como ensinadores, somos como atletas, somos como soldados e também somos como lavradores. Ele está exemplificando e ilustrando várias facetas, várias características da vida cristã. Então ele está falando de vida cristã. Não está falando de guerra, de soldado, de agricultura, de nada disso. Isso aí são exemplos para ilustrar o que significa ser cristão. Então, na vida cristã, olha que interessante. O homem planta como um lavrador, e o homem rega também como um lavrador. Mas o homem não faz a plantação crescer. Sabe por quê? Porque o ato de fazer crescer é uma prerrogativa exclusiva de Deus e não do homem e de ninguém mais. É Deus quem dá crescimento à sua obra. É o próprio Deus, não é pastor, não é teólogo, não é professor de EBD, não são os músicos, não é o ministro do louvor ou os irmãos que cantam, por mais abençoados que sejam, não é nenhum de nós, por mais que sejamos ungidos e oremos e participemos de vigílias, e oremos no monte, e oremos no vale, não importa onde oremos, né? Mas não somos nós, é Deus quem dá o crescimento na sua obra. Quer ver só uma coisa? Em outra passagem da Bíblia, Paulo gosta de usar metáforas, né? Ele gosta de usar essas figuras de linguagem, e elas são muito boas mesmo. Mas em outra passagem da Bíblia, Paulo emprega esta mesma metáfora do lavrador, de 2 Timóteo 2,6, que acabamos de ler, mas com outras informações adicionais, com algumas informações complementares. Veja comigo o que Paulo diz, por exemplo, nesse belíssimo texto, um dos textos pelos quais sou apaixonado na Bíblia, que é 1 Coríntios 3, versículos 6 a 9, onde Paulo diz o seguinte, abre aspas, eu, isto é, Paulo, plantei. Perceba que ele não está falando de colheita, de lavoura, ele está falando de gente, está falando de reino de Deus, de igreja. Olha só, eu, isto é, Paulo, plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta, ele mesmo, é alguma coisa, nem o que rega, Apolo, mas Deus que dá o crescimento. E ele continua nos versículos 8 e 9. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós, igreja, sois lavoura de Deus e edifício de Deus.
Observe que em 2 Timóteo 2,6, voltando a esse texto, Paulo usa a imagem do lavrador para se referir ao cristão. E, segundo Paulo, esse lavrador ele possui duas características, duas qualidades, dois elementos descritivos. Primeiro, ele trabalha arduamente. Paulo cita o lavrador que trabalha arduamente. E segundo, Paulo também diz que ele será recompensado pelo seu trabalho. Segundo Paulo, esse indivíduo deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Meu irmão, diante desse texto paulino, bíblico, neotestamentário, maravilhoso, eu quero encorajá-lo na noite de hoje a não desanimar, a não recuar, a não retroceder, a não voltar atrás na obra do Senhor. Às vezes os ventos são tão grandes, as tempestades são tão terríveis, as adversidades são tão tremendas, assim ruins mesmo, mas que temos a intenção, ainda que brevemente, passa em nossa cabeça abandonarmos tudo, desistimos das coisas, incluindo, nesse caso, a obra do Senhor e o Senhor da obra. Mas eu quero te incentivar nessa noite a continuar a plantar e a regar, crendo que o crescimento virá da parte de Deus. É Deus quem dá o crescimento, é Deus quem abençoa, é Deus quem traz a prosperidade, é Deus quem de fato faz a obra crescer, é Deus quem abençoa a lavoura dele, entenda-se o povo dele, usando a metáfora que Paulo usou em 1 Coríntios. Quem faz crescer a obra é Deus, e quem recompensa também é Deus. Perceba que nessas três últimas metáforas aqui presentes, que nós lemos, tanto da agricultura, como também do atletismo, e a terceira que vimos do exército, todas elas apontam para um desfecho positivo, para uma conquista. Para uma conquista. O soldado valente, disciplinado, correto, ele ganha a batalha. O atleta que se esforça, que se disciplina, que dorme as horas corretas, que, enfim, se alimenta bem e tudo, ele também se sagra vencedor. E o lavrador que trabalha de forma árdua e correta, no tempo certo ele vê a recompensa de Deus. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu sei que você, ao cuidar da igreja, está com um monte de rolo. Está com um monte de problema. São falsos mestres aqui, é oposição acolá, são sofrimentos e tribulações do outro lado, mas Timóteo, não recue, porque no tempo certo, a vitória virá como vem para o bom soldado. A colheita virá como vem para o bom lavrador. E a coroa, ela virá, não essa coroa de louros que ela murcha com o tempo, mas a coroa da vida eterna no tempo certo estará também sobre a sua cabeça, Timóteo. Amém, meus irmãos? Não se esqueça, ou melhor dizendo, não nos esqueçamos da belíssima exortação que o apóstolo Paulo nos fez em 1 Coríntios 15, 58, e agora estou caminhando aqui para o final da nossa mensagem, quando Paulo escreveu o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, pródigos, na obra do Senhor, sabendo, tendo conhecimento de que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho não é inútil, meus irmãos. Às vezes nós estamos fazendo algo, e eu não digo apenas no âmbito da igreja aqui do culto, às vezes fazemos algo no nosso dia a dia que envolve a obra de Deus, sem dúvida, né? E talvez possamos ser tentados a pensar: ninguém está nos vendo, ninguém está nem aí para aquilo que eu estou fazendo. Eu só estou fazendo, arregaçando as mangas, gastando meu dinheiro, gastando meu tempo, investindo em situações, mas parece que eu não vejo nenhum tipo de recompensa. Meu irmão, se a sua recompensa não vier nesse mundo, ela virá no mundo por vir. Amém? Então não se esqueça, em suma, a quinta e última imagem que Paulo emprega nesse texto é a imagem da agricultura. Mas finalmente, depois de apresentar essas 5 imagens maravilhosas da vida cristã, observe que Paulo encerra a sua fala dizendo o seguinte para Timóteo, em 2 Timóteo 2,7. Ele diz: reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo.
E aqui a palavra reflita, ela vem de um verbo grego que é o verbo Noel, não tem nada a ver com o Papai Noel, né, que está prestes aí a ser cultuado e celebrado por muitos no dia 25 de dezembro, mas Noel que tem a ver com nous, que é a palavra grega para mente, né? Noel em grego significa pensar com cuidado, considerar, tomar nota. Paulo está dizendo, Timóteo, todas essas metáforas que eu te dei, essas metáforas da família, do ensino, do exército, do atletismo, da agricultura, anote o que eu estou te dizendo. Porque no tempo certo, Deus te dará discernimento acerca daquilo que eu te disse. Mas anote, porque isso é importante. E eu desconfio, meu irmão, que se isso foi importante para Timóteo há cerca de 2000 anos, ou 1950 anos aproximadamente, ou um pouco mais, um pouco menos, isso também é importante para mim e para você no dia de hoje. Amém? Eu quero então concluir essa mensagem dizendo que hoje nós aprendemos sobre 5 belas imagens da vida cristã, com base em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 7. E nesse texto nós vimos que, primeiro, Paulo empregou a imagem da família. Não se esqueça, nós somos membros da família de Deus. Segundo, Paulo empregou a imagem do ensino. Nós devemos repassar a mensagem do evangelho adiante, e aqueles que receberem essa mesma mensagem também devem fazer o mesmo com outras pessoas, e estas com outras, e com outras, e com outras, e assim sucessivamente. Também aprendemos, em terceiro lugar, que Paulo emprega a imagem do exército. Nós somos não apenas soldados, mas somos, ou deveríamos ser, bons soldados de Cristo. E Cristo é o nosso supremo capitão, o nosso supremo general. A igreja não é um grupo de pessoas sem dono. Nós temos um dono, e ele é ao mesmo tempo o nosso general, que é o Senhor Jesus. Em quarto lugar, Paulo empregou a imagem do atletismo. Nós somos atletas de Cristo e por isso devemos viver conforme as regras do jogo que Jesus nos deixou no seu evangelho. Meu irmão, não é de acordo com as suas regras, é de acordo com as regras do evangelho. Ah, mas eu não vejo isso pecado. Meu irmão, se a Bíblia chama de pecado, independe do que você pensa. Ah, não, mas eu penso diferente. Não adianta você pensar diferente, você pode fazer o que você quiser, né? Mas isso não vai mudar a verdade, não vai transformar a verdade em mentira. Por fim, quinto e último lugar, Paulo empregou a imagem da agricultura. Nós somos lavradores do Senhor, e como tais nós devemos plantar e regar na obra de Deus, na esperança de que Deus, que é o Senhor da obra, Ele faça a sua obra crescer, se desenvolver e dar frutos para a sua glória. Amém? Somos lavoura de Deus, e que esse Deus seja glorificado hoje e para todos sempre, eternamente. Amém. Amém? Vamos ficar em pé, vamos glorificar ao nosso Deus. Feche os teus olhos. Não se esqueça que Paulo orientou Timóteo para que ele refletisse, ou seja, para que ele pensasse com cuidado, para que ele considerasse e para que ele tomasse nota de tudo aquilo que ele, Paulo, escreveu. Ou seja, esse assunto é importante. Ele é importante. E se foi importante para a igreja do primeiro século, eu desconfio, mais uma vez, que esse assunto também é importante para mim e para você na noite de hoje. Amém? Senhor, eu quero te agradecer, eu quero te glorificar pela sua palavra, por esses belíssimos ensinos, por essas belíssimas metáforas, essas belíssimas imagens que o Senhor nos deu nessa noite, Senhor, essas imagens da vida cristã, envolvendo, por exemplo, a família, o ensino, o exército, o atletismo e a agricultura. Ah, Senhor, que lições singelas, aparentemente tão simples, mas ao mesmo tempo profundas, encorajadoras, esperançosas, que nutrem a nossa alma de esperança, de fé, para que nós confiemos cada vez mais no Senhor, na sua palavra, no seu mover, no seu agir, na sua maneira de trabalhar na sua própria obra e assim por diante. Pai,
ajude-nos a nos lembrarmos, a refletirmos, a tomarmos nota, a considerarmos seriamente aquilo que o Senhor nos ensinou de forma tão bondosa na noite de hoje. Estamos aqui reunidos com a sua igreja, Senhor, que, conforme o teu servo apóstolo Paulo a chamou, a igreja é lavoura de Deus, edifício de Deus. Ah, Senhor, nós somos lavoura sua, somos edifício teu, Senhor. Eu te peço, cuide da sua lavoura. Tu sabes que nós precisamos, Senhor, ser aguados, precisamos, Senhor, ser trabalhados, precisamos, Senhor, do teu crescimento, precisamos, enfim, da bênção que vem do Senhor e de ninguém mais. Cuide de nós, cuide da sua obra, cuide da vida de cada um em particular e da sua igreja em termos coletivos, não apenas aqui nesta igreja local, mas onde todo o corpo de Cristo, seu Filho, a sua igreja, se encontra espalhada pelos 4 cantos deste mundo. Cuide da sua obra, cuide da nossa vida, Senhor. Proteja-nos, guarde-nos, que o Senhor nos ajude, nos dê ânimo, nos dê graça, para que estejamos sempre firmes e sejamos sempre operosos e abundantes na sua obra, sabendo que é o Senhor que recompensa e sabendo que o nosso trabalho nunca será vão. Te glorificamos por tudo e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém.